Olá, a Operandi nos convidou para falar um pouquinho sobre gestão de projetos, os desafios da aplicação de metodologias ágeis nas agências, né, Ju? Pois é, foi um convite super legal e hoje a área de projetos ela é muito presente, né, nas agências de publicidade. E como a gente é gerente de projetos, líder de projetos aqui da DPZIT, a gente veio contar um pouquinho da nossa experiência com agência, nos processos, nos fluxos de trabalho e nas metodologias que a gente usa no nosso dia a dia para fazer as nossas entregas, fazer a gestão das nossas equipes e tudo mais. Para começar, a gente vai contar um pouquinho da nossa história para entender como é que a gente virou da área de projetos, né? Quer começar, Paty? Pode começar, vai. Então tá bom. Eu sou jornalista por formação, eu sou graduada em jornalismo, trabalhei por muitos anos em redações de rádio e assessoria de imprensa. E depois, por um grande acaso, eu fui trabalhar na área da publicidade. Eu acabei me especializando em gerenciamento de projetos, que foi uma área que eu conheci e gostei muito de atuar. Eu tenho muitos amigos nessa área, então eu fui conhecendo como que eles trabalhavam, como que eram as entregas, como que era construída uma campanha publicitária que até então eu não tinha conhecimento. E aí eu acabei entendendo como que era a importância da gestão de projetos no mercado publicitário, que eu achei muito interessante. Aí eu fui estudar, primeiro eu estudei sobre a área de operações, né? Muita gente ainda confunde operações com projetos. Verdade. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a diferença dessas funções. Primeiro eu entendi a operação de uma agência, depois eu entendi de fato a área de projetos, eu estudei metodologia, tanto o PMBOK quanto o Scrum. E aí eu comecei a aplicar essas metodologias no meu dia a dia, fui trocando de agências e de grupos, e conforme os anos foram se passando e essa área foi se estabelecendo no mercado, eu também pude fazer esse crescimento junto, e hoje eu sou gerente de projetos aqui da DPZIT na conta da Natura Perfumaria. Cá estamos. Legal. E você, se apaixonou, Paty? E ficou para sempre. Eu me apaixonei porque assim, eu gosto muito de estudar. Isso é super importante, né, para um gerente de projetos, estar sempre atualizado nas... As atualizações, elas são bem constantes, né, nas metodologias, a gente também vai falar disso. E aí eu fui estudando, fui ganhando corpo, né, assim, sobre aquelas matérias, principalmente sobre o guide do PMI, que foi a primeira metodologia que eu estudei, do PMBOK. E depois eu fui me adaptando às metodologias ágeis, que é o nosso assunto de hoje. E fui estudando, fui fazendo algumas palestras, escrevendo artigos. Eu sou muito curiosa sobre esse assunto, então eu tentei ir me aperfeiçoando durante esses anos. Faz 7 anos que eu estou no mercado de trabalho, como gerente de projetos de publicidade, e eu gostei muito até aqui. Espero continuar por muito tempo. Legal. Bom, eu sou Patrícia Sanches, eu trabalho há mais de 20 anos em agências, eu nasci em agência, o meu primeiro trabalho foi em agência e eu realmente, assim, atuei em várias áreas dentro das agências, atuei em RTV, atuei muitos anos em operações, atuei em produção digital, em produção gráfica. E depois de muitos anos assim permeando e passando por várias áreas dentro da agência, eu foquei nos últimos 10 anos em projetos, né? E é uma área que me atrai muito, até por esse envolvimento, esse push que dá pra gente realmente estudar mais, tá sempre se inteirando, lendo, né? E às vezes as pessoas acham, né, Ju, que a gente tem que fazer cursos só, né? Mas não é só cursos, né? Você lê bastante artigos, você vê vídeos e coisas que possam te acrescentar, e essa troca mesmo que a gente consegue fazer com pessoas Sim. da área é super importante, principalmente pra gente de agência, né? E uma coisa que me atrai muito no gerenciamento de projetos é que é um perfil e é um tipo de trabalho que ele é aplicável em qualquer mercado, né? Então isso é muito interessante, porque a gente consegue realmente aplicar o nosso trabalho em qualquer mercado, né? Então, assim, às vezes tem algumas funções específicas, né, dentro das agências que as pessoas precisam ser muito técnicas naquele ponto, né? A gente, sendo técnico, por exemplo, em gerenciamento de projetos, a gente tem a possibilidade de trabalhar em outras áreas. Sim. E conseguir aprimorar conhecimento, aumentar a nossa bagagem. Então, assim,
o ponto assim que mais me atrai no gerenciamento de projetos é isso, é essa possibilidade da gente não ser focado somente em um tipo de mercado, mas a gente ter a possibilidade de permear e aprender e conseguir contribuir em outros mercados também. É uma profissão que vem crescendo, né, ganhando forma há alguns anos. E assim, vale muito a pena. Eu também sou bem apaixonada pelo que eu faço, assim. Tem muita gente que pergunta pra gente, por exemplo, como que se faz para se tornar um gerente de projetos, né? Primeiro que a sigla, acho que GP, é bom a gente explicar, ela vem de gestão de projetos e não de gerenciamento. Então, dentro da gestão de projetos, a gente tem o cargo de coordenador, o cargo de assistente, o cargo de gerente, líder de projetos como a Paty, diretor. E aí a gente tem uma escala de carreira, vamos dizer assim. Para se tornar um gerente de projetos, estudar muito, tem muitos cursos hoje no mercado, mas é só a prática que vai entregar para a gente o que de fato a gente precisa aplicar. Gerenciamento de projetos, a gente vê muito em tecnologia e engenharia, principalmente, e agora a gente vê em outros mercados como é a publicidade, porque a publicidade hoje em dia ela tem sido muito mais estratégica do que simplesmente a entrega da TV, né? Envolve muito entrega digital, envolve muito estudo de BI, envolve muito planejamento estratégico de mídia, do próprio planejamento. Então, assim, a gente se envolve muito com tudo isso de uma forma bem estratégica e não mais tão operacional. Isso e uma coisa que legal. É bem legal, né, Ju, assim, a gente deixar claro, é que as pessoas têm, assim, uma falsa ideia de que o gerente de projetos, o gestor de projetos, ele é alguém burocrático, né? Então, assim, a gente... Temos essa fama. no mercado. De que a gente é muito da documentação, que pessoas do nosso perfil, né, os gerentes de projetos são pessoas só ligadas na documentação, na cobrança, né, e aí eles atrelam isso a algo burocrático. Quando, na verdade, o gerente de projetos é alguém com um olhar estratégico dentro do projeto, né? Então, enquanto algumas áreas estão tecnicamente olhando os seus pilares para fazer uma entrega, seja ela dentro de uma agência ou fora de uma agência, a nossa entrega é uma entrega estratégica, é uma entrega que é pensada e elaborada dentro dos riscos, das premissas, dos prazos, dos custos e efetivamente do que o cliente quer. Então é a garantia de que a gente vai conseguir entregar o que o cliente espera dentro do prazo com um custo acessível, e tudo isso é estudado, ele não é apenas documentado. Então o gerente de projetos é alguém que precisa ter essa visão estratégica do negócio, ele tem um olhar de cima, ele sai realmente orquestrando todo o grupo e conseguindo, toda a equipe, todo o grupo conseguindo dosar os papéis, né, Ju? Dosar os papéis de cada um e dar o tom que cada um tem que tocar aquele trabalho, aquele projeto, aquela campanha, né? Isso. Tem 3 pilares da gestão que eu gosto muito, que isso se aplica muito ao que a gente faz, que é o primeiro, que o líder de projetos precisa ser técnico, então assim, sobre metodologia, sobre aplicação, sobre as ferramentas que a gente usa. Ele precisa ser um líder nato, porque ele é uma área... Ele é um perfil neutro, né, que ele circula entre todas as áreas, então ele precisa ter entrada, uma boa né? comunicação. Isso, uma boa entrada e tudo mais. E o terceiro pilar que eu acho muito legal e que vem crescendo muito nos últimos tempos, que é a questão do papel estratégico. Então, assim, não adianta ele só ser técnico e não adianta ele só ser estratégico. Sim. E também não adianta ele só ser ter uma boa comunicação. Esses 3 pilares se unem muito. Se complementam, né? E se a gente for verificar na publicidade como que a gente atua, esses 3 pilares, eles são sempre contemplados pelas outras áreas. Então, assim, eles são completos. Obviamente, eu nunca vou fazer uma entrega sozinha de BI, eu chamo o profissional de BI. Do atendimento, a mesma coisa. Da criação, a mesma coisa. Do planejamento, a mesma coisa. Mas ele tem um olhar, né, Ju? O gestor de projetos, ele tem um olhar que ele neutro, mas que ele sabe exatamente qual é o perfil técnico que ele precisa para aquela entrega, né? Para aquela demanda, para aquele pacote. Então é importante que por mais que o gestor de projetos
tem a possibilidade, né, de permear várias áreas, ele ter um conhecimento básico dentro do mercado que ele vai atuar, já é importante para iniciar, exatamente, né? E o restante ele vai adquirindo projeto a projeto. É a mesma coisa de um gerente de projetos que às vezes que trabalha com tecnologia, ele não programa coisas, mas ele precisa saber o básico da programação, a linguagem, né, de programadores, porque você entra numa reunião, por mais que você não seja o perfil específico daquela entrega, você precisa saber conversar de igual para igual, até porque a gente determina alguns prazos de entrega. Então, para a gente determinar alguns prazos, além de constar a área até para contribuir, para conseguir medir os esforços. A gente já sabe, exato, a gente mede os esforços que a gente sabe que a gente vai usar. Só que para saber isso, a gente precisa entender qual que é a entrega técnica. E é importante também, às vezes você trabalha num mercado, seja, por exemplo, de agência, que é o que a gente vai falar hoje, talvez você tenha uma conta ou dentro de uma agência, algo que você nunca trabalhou, né, Ju? Exato. Algum perfil de cliente ou um perfil de campanha que você nunca trabalhou. Então, o ideal é que o gerente de projetos dê um passo para trás, que antes dele começar a querer efetivamente fazer a gestão do projeto, mas que ele mergulhe no projeto, que ele entenda do que se trata, e aí ele consegue medir, né? E tirar ali as informações, os aprendizados, e aí ele consegue efetivamente fazer uma boa, um bom desenho, um bom mapeamento do que aquele projeto, das necessidades daquele projeto, né? Do que a gente precisa entregar. Exato. Né? Especificamente na publicidade a gente fala de marcas, né? Então tem hora que a gente está trabalhando com marca de perfume, com marca de comida, com marca de carro, com marca de banco. Sim. E aí tem que ter um assessment, tem que ter saber o mínimo de cada setup, coisa. Tem que ter, né, um aprofundamento para que a gente consiga efetivamente falar sobre aquela marca, entender sobre aquele produto, verificar quais são as entregas, o que seria mais importante para determinado momento do projeto ou da campanha. E outra coisa, né, Paty? Se a gente não sabe, a gente pergunta. Exatamente. Né? Essa é talvez a nossa diferença nessa neutralidade que a gente tem. A gente não tem, aspas, obrigação de saber tecnicamente de todas as áreas. Se a gente não souber, a gente pergunta. Então, assim, quase todos os dias a gente acessa um profissional da área para explicar pra gente por que é assim, por que não é assado. E aí a gente vai construindo todo, a gente acaba olhando. E na agência também, as coisas são bem... A aplicabilidade de cada coisa é bem diferente de acordo com a conta e com a marca, né? Sim. Então, às vezes, a gente domina alguma parte técnica numa determinada área para aquela conta, para aquele cliente, para aquele anunciante, mas quando a gente migra, né, Ju, de conta, e às vezes tem alguma adequação, tem algo que a gente tem que aprender porque o perfil da conta e do cliente é diferente. Mas enfim, a gente vai explicar um pouquinho daqui para frente. Legal. A gente queria só contar um pouco sobre nós e sobre o que a gente faz. Mas aí, como a gente gosta muito de gerenciamento de projeto, a gente adora falar, né? Também, mas tudo bem. Vamos imagina indo. A gente trabalhando junto, né? Como a gente fala. Reuniões longas, mentira. Não, somos objetivos. Essa é outra dica também. Gerentes de projetos, tenham foco e objetivo e horários determinados, né? Prazo determinado em reunião, né, Juliana? Que as pessoas costumam entrar em reunião sem pauta por aí, né? É uma coisa que a gente acostuma muito a fazer e aprende a fazer, é que toda reunião tem que ir lá no invite com a agenda da reunião. As pessoas precisam entender o que elas vão falar naquele tempo delas, até porque a gente trabalha muito com hora homem, a hora das pessoas são caras. E se ela precisa levar algum material para essa reunião, se ela precisa sair de lá com alguma decisão. Então, assim, as reuniões geralmente... Se ela precisa chegar munida de algum conteúdo, de algum A gente sempre vê que várias reuniões podem ser resumidas a um e-mail, e isso acontece muito. Então, por isso que é bem deixar explicadinho antes de marcar e falar com as pessoas, explicar o que é, para ser o mais produtivo possível. Vamos lá. Vamos passar aqui a apresentação para a gente continuar os nossos tópicos aqui. A gente separou alguns tópicos para falar com vocês. Então, os desafios da aplicação de metodologia ágeis nas agências. Qual a minha opinião, tá? Nos últimos anos, a gente escuta muito falar sobre o tal do Agile, que muita gente confunde Agile com agilidade, ou seja, ser mais rápido. E, na verdade, não é sobre isso. As metodologias ágeis, elas são mais contextualizadas, elas têm aplicações que ajudam a gente a construir
um projeto com mais consolidez e não que seja mais rápido. Às vezes as pessoas vêm falar com a gente, mas vocês são ágeis, tem que ser rápido. A gente, não, pelo amor de Deus, não é isso. Confunde eles acham que é a entrega, né? Olha, eu tenho já aconteceu comigo algumas vezes, como você deve ter acontecido também. É assim, eu tenho um projeto, Paty, que é super importante, eu tenho pouco tempo para colocar no ar, eu tava pensando a gente fazer Scrum. Né? Eu tava pensando a gente usar alguma metodologia ágil pra gente conseguir entregar. E aí, na realidade, não é assim, né, Ju? A gente até vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, mas assim, não é assim que a gente mede qual o plano de trabalho ou qual o método, qual o processo que a gente vai usar num projeto, né? Então, ágil não quer dizer rápido, né? Não quer dizer rápido. Não. O que é o desafio dessa aplicação no mercado, né? A gente vem de um mercado, aí eu falo pelo mercado publicitário, que ele era muito conservador, muito tradicional. A gente via muitas marcas colocando seus filmes na TV, o anúncio na revista, no jornal, um outdoor, né, quando era permitido ainda, e acabava a campanha. Hoje, a publicidade trabalha assim que o filme vai para a TV, é aí que a campanha começa, não é quando ela termina. Então, existe um contexto envolvendo a cada entrega e cada investimento daquela marca que envolve muito gerenciamento, muito cuidado e muito risco. Então, assim, a metodologia ágil ela ajuda muito sobre risco. O que acontece na prática? Os projetos anteriores que a gente trabalhava com o PMBOK, por exemplo, a gente trabalhava com orçamento fechado, cronograma fechado, sem flexibilidade. A metodologia ágil entrega flexibilidade ao projeto, que é o quê? É a gente rever as entregas a cada sprint ou a cada... É a gestão da mudança constante, né? Essa flexibilidade, essa melhoria, né? A gente fala muito de melhoria contínua, exato, né, Ju? E assim, isso é super importante, que é como a Ju falou. Vai lá, coloca a campanha no ar, coloca o filme, por exemplo, na TV. A partir daí... começa-se a surgir várias possibilidades, né, Ju, de falar com o público, de alcançar, de ter outras iniciativas, e aí a gente começa a ver que às vezes também a gente inicia o projeto de uma forma um pouquinho mais tradicional, né, para que ele possa alcançar aquele prazo e atender as demandas necessárias ali, e aí no meio do caminho a gente começa a ter uma correção, né, da rota. E aí a gente começa a aplicar algum outro tipo de método ou até um insumo, às vezes de uma metodologia ágil. Às vezes a gente não consegue, a gente é bem híbrido, né, Ju? Assim, e a gente consegue ir colocando alguns insumos e alguns pontos que vão ajudar a gente nessa atuação, aonde a gente quer chegar. Né, eu posso falar muito por mim, que assim, a primeira metodologia que eu me formei foi PMBOK, foi pelo guia PMBOK. Então, para mim, era sempre o projeto de começo, meio e fim. E lá no início, né, 7 anos atrás, eu tinha uma grande dificuldade de ser flexível dentro daquela pré-determinação que eu havia feito para aquela entrega. E isso acabava me dificultando e acabava dificultando também o processo da equipe, porque era muito quadrado. Então, assim, enrijece, por isso, né, de alguma forma. Quando a gente fala sobre flexibilidade, de entregar insumos de uma outra metodologia para dentro da que você começou, por isso que é muito importante a gente ter estudos sobre a metodologia que a gente vai usar, para saber exatamente os momentos que a gente precisa usar uma e os momentos que precisa usar outra. Tem momento que não dá para ser flexível, é realidade. Exatamente. Tem momento que dá. Se dá para ser flexível, vamos flexibilizar. Então, assim, o nosso papel, que tende a ser muito burocrático, o rótulo, né, da burocracia, na verdade, a gente vira facilitador do processo, do fluxo de trabalho, para entregar o projeto com a maior flexibilidade possível, sem arriscar na entrega final, ou no custo, no prazo, enfim, mas sempre com aquele controle que a gente com cuidado, ter. Né? Com cuidado maior, essa questão de ser o facilitador é super importante, porque é efetivamente como a gente trabalha no dia a dia, né? A gente entende todos os lados, a gente entende todos os pontos, a gente é também aquela pessoa que às vezes vai ter que ser um pouquinho mais dura de falar não, né, Ju? Exato. De ter que se posicionar numa mudança ou se posicionar numa solicitação.
Então a gente também precisa, essa flexibilidade não é apenas de uma forma macro para fazer as coisas acontecerem, no dia a dia mesmo. né? Mas é no dia a dia, nas entregas, nas pequenas entregas, nos prazos, na interação com as pessoas. Então é um pouco de tudo isso. Tem outro ponto, né, Paty? Não é porque o projeto muda a rota que você precisa tomar uma decisão rápida sobre ele. Geralmente as decisões rápidas elas tendem a ser mais erradas. Então, porque elas não são pensadas, né? Exato. Então a gente precisa parar para o jogo, bola ao centro, vamos pensar, vamos ver o que a gente faz de melhor para não atrapalhar o andamento. Então a gente tem esse cuidado. Agora o desafio vem muito sobre a cultura, eu acho. As empresas, principalmente de comunicação, elas ainda não estão acostumadas a essa coisa da flexibilidade de metodologia. Era muito briefing, cumpre, entrega, volta, né? O que tá bem interessante é que, assim, os clientes, os anunciantes estão muito, verdade. assim, acessíveis a isso. Eles estão abertos, já têm isso. né? Então, eles estão buscando muito conhecimento em várias metodologias diferentes. Tem clientes de agências que, dentro do cliente, por ser um cliente grande, eles trabalham com várias metodologias diferentes. E isso é muito legal pra gente como agência, porque quando a gente chega para falar de algum assunto, para mostrar algum plano de trabalho, para dividir, né, alguma questão especial de um trabalho, de uma campanha, o cliente está muito receptivo, ele está muito aberto, porque ele acredita, né, nos métodos de trabalho, ele acredita na aplicação, né, das metodologias e tal. Porque tem muito gerente de projeto atuando no cliente. No cliente, isso então, é muito legal. Então, quando a gente vai trabalhar uma campanha que tem um gestor de projetos do outro lado, a gente meio que fala de igual para igual. Esse ponto é muito bacana, porque é muito legal pra gente também, pra gente conseguir fazer essa troca. Sim. E falar também com os gerentes de projetos dos clientes. Isso é muito bacana. Então a gente carrega a entrega para um outro lado, um lado mais específico, né, de gestão, que a gente bate lá no cliente, o cliente também tem o mesmo pensamento, porque tem uma pessoa, um perfil específico lá dentro que também pensa assim. Então a condução, ela é muito mais tranquila, ela é muito mais sólida, e é por isso talvez que a área de projetos tem crescido muito na área de comunicação. Porque o gestor de projetos, ele não pensa só na entrega e no prazo e no custo, ele pensa em como fazer essa entrega, qual a melhor forma de fazer essa entrega. Ele viabiliza, ele executa, ele operacionaliza, e ele é o grande estrategista, né? Né? E como a Ju falou lá anteriormente das habilidades, né? A gente, como gestor de projetos, a gente precisa de pessoas. Então, a gente realmente precisa ser, assim, flexível, e a gente precisa conseguir ter uma forte comunicação com as áreas e com os integrantes, né? Do projeto, da campanha em questão. Porque a gente precisa realmente, assim, conseguir que as pessoas se unam, né, a gente, para que a gente consiga, assim, ter um grupo, uma equipe que queira atender a demanda junto com a gente, né, porque sem pessoas, assim, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. A gente pode ter a técnica, a gente pode ter as ferramentas necessárias, a gente pode ter estratégia, mas sem pessoas a gente não chega a lugar nenhum. Sem jeitinho, né? Sem jeitinho, né? Juliana, a gente é uma dupla boa, né? A gente tem jeito. A gente tem... Aliás, só um parênteses aqui, a gente tá falando da nossa história. O jornalismo me ajuda muito sobre isso, porque eu trabalhei muito tempo em redação. Então eu ia pra rua fazer entrada ao vivo, entrevistava pessoas políticos, economistas e tal, e a gente, essa coisa de saber um pouco de cada coisa e você ter agilidade para você trabalhar com improviso, isso me ajuda muito hoje na gestão de projetos. Você sabe chegar, você sabe abordar as pessoas, isso é super importante. Eu lembro, cada vez que eu abordo alguém, eu lembro de quando eu abordava alguém para fazer uma entrevista. Isso é muito, para você ver, toda a experiência da nossa vida é válida. É válido, sempre. Sempre. Então vamos lá. E aí a gente já falou sobre a mudança, né, na cultura das empresas. Tem muitas empresas hoje adaptando as suas rotinas. Eu tenho amigos próximos de empresas, por exemplo, indústria farmacêutica, que hoje aplica metodologia ágil nas suas rotinas para poder fazer as suas entregas com mais contexto, com mais gerenciamento. Bastante, né, instituição financeira,
né? Várias empresas, assim, vários ramos mesmo estão buscando, enquanto a né? gente está falando aqui, o pessoal do Operandi com certeza vai estar mostrando a apresentação aí para vocês, né? A apresentação completa. Então a gente separou algumas notícias, algumas manchetes falando sobre isso, das empresas que têm aplicado metodologia ágil hoje em dia nas suas rotinas. Manifesto Ágil, isso é muito legal, posso ler? Pode. Manifesto Ágil de Desenvolvimento Ágil. Indivíduos e iterações, mais que processos e ferramentas, software em funcionamento, mais que documentação abrangente, colaboração com o cliente, mais que negociação de contrato, responder a mudanças, mais que seguir um plano. Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda. Ou seja, é mais valorizado na metodologia ágil o indivíduo, o funcionamento, a colaboração e a resposta rápida às mudanças. Eu acho isso muito legal. Esse manifesto ele é antigo, ele não é de agora. E é super atual. Ele foi feito para desenvolvimento de software e ele se aplica a qualquer área, não só a nossa, a tecnologia, enfim. É muito legal. Quem estuda Scrum vai ver bastante isso. Definições. Algumas definições, né, Gil? A gente separou algumas definições aqui, tá? Só para separar os assuntos de metodologia. A gente fala de PMBOK, de Scrum, de Lean, de Design Thinking e de Kanban. Todas essas, se você entrar no mercado de gerenciamento de projetos hoje, você vai ouvir falar dessas palavras o tempo inteiro, né, Paty? Vai. O tempo inteiro. E até dependendo da área também, às vezes tem muita área de marketing, né? De empresas que estão utilizando alguns métodos de trabalho e algumas filosofias, metodologias, enfim. E aí, assim, esse aprendizado, esse saber, né? Nunca é demais, porque ele é muito aplicado mesmo. E aí você consegue também ter um conhecimento de algumas delas, te faz um pouco mais completo no sentido dessa aplicabilidade no dia a dia, né, Gil? Porque às vezes você acaba tendo que fazer como a gente falou lá no início, algum projeto, alguma campanha que seja um pouco mais híbrida. Isso. E aí do momento que você tem um pouquinho de conhecimento em cada um, você fala, nossa, eu posso aplicar neste momento aqui esta parte do Scrum, por exemplo. A gente estava num projeto outro dia, numa campanha aqui interna da agência, que era totalmente tradicional, vamos chamar assim. E aí, no final, a gente entendeu, né? A Ju falou, acho que a gente tinha que fazer um review, né? Exato. E aí, aquilo virou uma parte do nosso projeto como se fosse uma retrospectiva de uma sprint para a gente rever. De aprendizados e saberes, do que a gente pode trazer como melhoria contínua para as próximas campanhas com o mesmo perfil. Exato. Né? Então, assim, a gente não aplicou o método ágil, né? Mas a gente trouxe algo super pertinente para aquele momento ali. Bem legal. O daily a gente faz bastante também. O daily também. A gente usa em todos os clientes. Que é o nosso... Se for olhar para o Scrum, de fato, o daily dura 15 minutos, né? É uma reunião diária entre o Scrum Master, o PO do projeto e a equipe. A gente chama de daily as nossas reuniões de status. Ela não dura só 15 minutos, mas a gente chama de daily para já ir implementando algumas coisas, alguns termos dessa metodologia para dentro da empresa, para a gente começar a girar. Né, também. E para quem começa hoje o mercado de gestão de projetos, essas metodologias, pelo menos a definição, você não precisa ser um expert delas, pelo menos a definição delas você precisa saber. Você precisa entrar para uma reunião ou conversar de igual para igual com alguém que você saiba o que é cada uma delas. Inclusive, a mudança de mercado, Paty, ela é tão recente também, essa coisa da agilidade, né, do Agile, que o PMBOK, na versão da 5ª edição para a 6ª edição, que mudou no final do ano passado, já colocaram, inclusive, uma das certificações do PMBOK é você se tornar um profissional de metodologia ágil. E assim, se você for olhar, tradicionalmente o PMI, o PMI só falava de começo, meio e fim de projeto. Hoje ele entende que a flexibilidade ela é super importante. Então assim, se o PMI, que é a maior instituição de projetos do mundo, é uma instituição americana,
colocou para dentro dos seus requisitos, você ter ali uma certificação que você pode se tornar um profissional Agile certificado pelo PMI, que isso não existia, é porque existe uma importância muito grande sobre essa questão no mercado, sobre você responder rápido às mudanças que você tem no seu dia a dia do projeto. E que tem muito a ver também com toda essa cultura que a gente está vivendo, Exato. né? Saindo um pouco só da questão profissional, as pessoas estão muito mais imediatistas, né, nas coisas. E não é porque você tem que ter uma tomada rápida de decisão que isso não vai ser pensado, que isso não vai ser estruturado. Pelo contrário, existem métodos que te ajudam a ter uma tomada rápida de decisão, porém pensado, estruturado e organizado. Por isso que é muito importante mesmo que os gerentes de projetos que já têm anos de carreira corram atrás também de algum aprendizado. Os gerentes de projetos, né, as pessoas que estão ingressando na área de projetos também é muito importante ter esse conhecimento, mesmo que um pouco mais raso e superficial nesse início, mas até que você vai conseguir. Às vezes a gente tem uma tendência, né? Sim, e a gente começa a ter um pouco mais, por exemplo, de escolha, né? Eu sou muito mais PMBOK, porque é a minha primeira formação, mas eu sempre estudei as outras e acabei de me certificar também em Scrum, que eu acho super importante, mas eu acho que quem está começando hoje, ou até quem já está no mercado, precisa entender um pouquinho de cada um. E você até pode se especializar em uma delas. Você pode tirar suas certificações em uma delas. Sim. E ser um especialista daquela metodologia X, etc. Hoje, assim, nas agências, a certificação não é tão importante, né, Ju? Na área de comunicação. Mas em empresas, ou até em algumas agências, para você atender alguns anunciantes, às vezes é importante ou até necessário, né? Às vezes é um requisito mesmo, né? Não é um requisito de contratação. Mas é um requisito importante eu já vi processo de concorrência que era exigido no documento do briefing, profissionais certificados, a comprovação de profissionais certificados, assim como se comprova certificação de mídia e por aí vai. Então é importante também, em alguns casos, você escolher, como a Juliana fez, escolher algum tipo de metodologia ou algum curso que você queira se especializar, porque é algo que sempre traz um crescimento e também pode abrir portas, né? Às vezes não é um decisor na maioria das agências, porque é um pouco mais flexível essa questão de certificação, mas pode ser até um decisor na hora, dependendo do anunciante ou de uma, enfim, como a Ju falou. E é super legal quando você vai trocar com um cliente que tem projetos na equipe e ele também é certificado igual você, aí você começa a trocar figurinha, se aproxima. Isso nunca é demais, esse é o fato. Aprender nunca é demais, né? E ter conhecimento nunca é demais. Eu acabei de falar, as mudanças aqui do PMBOK com o Scrum, né? A diferença do PMP para o Scrum. E as coisas estão afunilando hoje em dia em metodologia que o próprio PMI já colocou para dentro requisitos da metodologia Agile. Waterfall. Waterfall é uma metodologia de cascata, muito, obviamente, do PMBOK, que uma tarefa só começa depois que a outra termina. E quando que você trabalhou com um cronograma assim? Mesmo documentando, acordando com todos, sempre tem um momento daquela palavra. Dá para fazer no paralelo? O paralelo. Né? Paralelo. O Waterfall é o famoso não paralelo. O Waterfall fala, não faremos nada no paralelo. Começo, meio e fim, né, Ju? Só começo a próxima quando eu terminar a anterior. Porém, nem recordo. Porém, no dia a dia, até aquilo que não dá para fazer no paralelo, a gente faz no paralelo, porque a gente descobre uma forma de fazer no paralelo. E funciona, né? Então, tem vantagens e desvantagens, né, do Waterfall, do sistema em cascata, que é assim, você garantir que uma tarefa só inicia quando a outra termina, garantir que a que terminou tá aprovada, tá validada, tá feita e tudo mais. Mas a probabilidade de você usar um sistema de Waterfall hoje para fazer uma entrega de um projeto é quase que, não sei, não lembro de ter usado. É tudo no paralelo mesmo. Dependendo assim, às vezes tem umas coisas que são super importantes e que
é um requisito super, né? Eu Assim, acho algo que não tem como. Você não tem como fazer a animação de uma peça sem ter a peça criada, ok? Exato, então, algumas coisas que são básicas, né? Mas eu acho que se aplica muito Mas, mais assim, na metodologia, na engenharia. Não dá pra você sim, subir um prédio sem ter um alicerce. Então, é muito mais assim. Pelo agora, amor de Deus, né? Mas agora, o resto, de uma forma geral, a gente faz muita coisa no paralelo, não tem como. Por isso a gente flexibilidade é importante. Nosso módulo 3 aqui da apresentação fala um pouquinho da DPZ&T, que é a agência onde a gente trabalha. Eu trabalho aqui há 1 ano, vou completar 1 ano agora. A DPZ&T é uma agência que eu sempre quis estar, desde sempre, desde que eu iniciei a publicidade. Eu fiquei 6 anos em outro grupo do mercado. E eu sempre quis estar aqui porque sempre as pessoas falavam, né, muito bem da DPZ&T. E vim aqui comprovar o que o mercado fala da agência. E talvez eu vou me arriscar a dizer que a DPZ&T é a agência que tem dado mais espaço a um gestor de projetos. Porque se for olhar a nossa área, o quanto ela cresceu de um tempo para cá, a necessidade de você ter um gestor de projetos no contrato das marcas, ser exigência da própria marca, a necessidade dessa orquestria, né, que a gente faz no dia a dia. Então, a DPZ&T ela tem dado muito espaço para a gente, para atuar, tem ouvido, né, as nossas sugestões e eu tenho gostado muito de estar aqui. E aqui, assim, eu sou super recente, eu tenho 3 meses de casa. Só isso, pai? Só isso, parece que já tô mais, não, né? Não é possível. É verdade. Você vê? Mas parece que já faz mais tempo. Não pôs isso no cronograma. Mas assim, aqui é uma agência assim super bacana, com as pessoas de todas as áreas são super acessíveis. E o mais legal de tudo é que a gente vê que realmente as pessoas valorizam o trabalho do gerente de projeto. Sim. Então as pessoas puxam a gente, né, Ju, para falar, olha, tá entrando uma campanha, eu preciso da atuação de vocês. Então é o valor percebido da nossa entrega, Sim. né? E por mais que seja uma agência assim de muitos anos de mercado e que venha muitas décadas atuando sem gerenciamento de projetos, por mais que isso seja bem recente na agência, foi uma mudança de cultura super interessante e que ajudou muito, assim, ajuda muito, né, no dia a dia a nossa atuação. Porque a nossa atuação ela só é possível com a permissão das outras pessoas envolvidas nas campanhas. E isso é muito gratificante aqui, porque a gente consegue realmente ter o aval e os convites, né, Juliana? Às vezes a gente tá lotado de trabalho e as pessoas querem que a gente entre nos projetos, querem que a gente atue, querem que a gente ajude a construir o projeto juntos, e isso é super interessante. E também é um mérito bem grande aqui do Mamu, né? Sim. Que também é super conhecido no mercado, que é o diretor da nossa área. É um dos professores do Mestre GP também, ele que forma muitos gerentes de projetos por ano nos cursos de formação. Vale a pena fazer o curso, viu, gente? Lá com o Ramon. E o Mamu tem construído bastante sobre a nossa área, né? Junto com os líderes de projeto. Nós somos em quanto hoje? São 3 líderes de projeto, são mais 7 gestores. Tá chegando gestores, mais gente. Chegando mais gente. Então, assim, tem crescido bastante. Difícil até saber o número, né? Difícil até saber o número. E a gente tem... Eu profissionalmente fico muito feliz com isso, porque assim... eu passei em outro grupo publicitário que eu fiz uma construção lá dentro dessa valorização. E eu cheguei aqui, essa valorização já era pronta. Então, assim, eu me senti muito à vontade em aplicar tudo que eu estudei até aqui, tudo que eu trabalhei até aqui, com as pessoas e equipes que eu atuo hoje na DPZ&T, porque eu tenho espaço para fazer. Então, profissionalmente, que profissional que não gosta, né, de ter espaço para trabalhar, para incentivar e para mostrar também outras formas de trabalhar. E o mais interessante aqui, Ju, eu tô super apaixonada aqui pela agência, porque, né,
amor, né, recente, né? Não, é muito bacana. É muito legal. E assim, o mais bacana realmente é a gente conseguir ter essa possibilidade de mostrar algo que às vezes pode ser totalmente diferente do que as pessoas estão acostumadas, né? Acontece bastante também, né, Ju? Sim. Às vezes durante uma campanha ou no início da campanha a gente começa a falar: por que a gente não faz essa documentação? Essa documentação é mais prática? Por que a gente não coloca, não monta um fluxo de trabalho assim um pouquinho mais diferente aqui pra gente fazer essa atuação? Por que a gente não faz um war room? Por que a gente não separa algumas pessoas chaves pra gente tentar fazer algum tipo de conexão ou de interação aqui durante o andamento da campanha pra gente conseguir colocar um pouquinho mais de coisa pra acontecer? Enfim, e a gente tem muita entrada com a liderança da agência, né? Que tem cedido esse espaço pra gente atuar. Os diretores de conta, os diretores de área também, que super apoiam, às vezes vêm procurar a gente para algum tipo de ajuda, de análise. Então, assim, é muito incrível, é um time muito bacana. E tem uma coisa, de novo, que eu vou falar sobre neutralidade, que eu sinto muito aqui, que assim, o projeto ele sempre foi muito ligado à área de atendimento, né? Porque é o dono, né? Assim, exato. É o dono do negócio. E aqui a gente aplica muito ser neutro, porque a gente atua com atendimento, com a criação, com o planejamento, com a mídia, com o BI, com o financeiro, com a tecnologia, com a produção digital, RTV. Então a gente tem espaço nessas áreas para poder atuar e fazer o projeto, construir o projeto junto com o time da melhor maneira possível. Isso é muito incrível. O espaço que a gente tem aqui realmente... Ele é muito incrível e a gente tenta fazer jus a isso, fazendo a nossa melhor entrega. E é muito time mesmo, né? Muito time. É muito legal. Alô, time. E aí a gente vai... aliás, só falando um pouquinho mais da DPZIT, para quem não conhece, é uma agência muito tradicional no Brasil. E hoje a gente tem as contas aqui, Paty me ajuda se eu não lembrar de todas. Vamos lá. McDonald's, Renault, Itaú, Petrobras, Natura. Red Bull. Que mais? Mentos, Perdigão, Nescafé. Já tem tantas outras. Poleng, Mentos, Frutella, Vitarella. São muitas, assim, cada conta para, sim, contas, principais contas. Renault também? Falamos Renault. Principais contas da marca no Brasil, né? Se for parar para pensar também, McDonald's é uma das 5 marcas no mundo. Então, são coisas muito legais que são feitas aqui e a gente tá muito feliz de fazer parte desse time. E o bacana é que as entregas são muito diferentes, né? Então totalmente. A gente tem muita entrega. Que tem faz muita coisa, não se aplica pro outro. Tem muita entrega dependendo do cliente, muita entrega off, muita entrega on, muitos projetos especiais. E isso, assim, dá uma possibilidade gigantesca para o gerente de projetos aprender algumas coisas um pouco mais técnicas também, dependendo do tipo de entrega. E aqui é muito, muito bacana isso. Legal. O último ponto... como é que a gente aplica, Nosso então, dia a né? dia. Nosso dia a dia. Como é que a gente consegue definir que tipo de caminho que eu vou seguir? Se eu vou para um caminho mais ágil, se eu vou para um caminho mais tradicional, né? De gerenciamento de projetos. Então, tudo parte muito do perfil, né, Ju? Como a gente já falou. Tudo parte muito do perfil da campanha, do perfil do cliente, do perfil do projeto, porque às vezes a gente fala muito só da campanha e do projeto, mas a gente conhecendo já o cliente, a gente sabe o que vai dar certo, né, lá. Ou até que tipo de método que ele já trabalha internamente. Então, é muito importante. Então, uma forma principal é a gente ter um conhecimento inicial daquele projeto, e aí com esse conhecimento inicial do projeto a gente consegue mapear, né, Ju? A gente faz um mapeamento, a gente consegue ter um entendimento completo do que vai fazer sentido ali para aquela campanha, para aquela entrega. Talvez seja uma campanha que a gente vai ter que trabalhar de uma forma mais híbrida,
né? Que a gente vai ter que fechar uma sala, ter um Kanban, mas a gente também tem que ter documentação, mas tem alguma parte, um pacote que vai ter que ter ali uma entrega em cascata, porque é importante que as coisas aconteçam pelo menos naquele quadradinho. Acesso a fornecedores. Acesso aos fornecedores. Às vezes a gente precisa num projeto de skill que a gente não tem na agência. Exatamente. Então a gente acessa fora para poder completar aquela entrega. E eu acho que isso muito é decidido quando a gente recebe o briefing da campanha ou do projeto, quando a gente faz uma reunião de kickoff com o time. E é tão flexível que do meio do caminho a gente pode mudar a metodologia, igual a gente falou antes, e não atrapalhar a entrega final, porque a gente se adequa ao que é necessário fazer para a gente conseguir entregar. Agora, tem uma coisa que eu falei no começo, Paty, que é muito importante a gente ressaltar, que é a diferença de operações com projetos. Que são coisas, o mercado A gente vê até nos currículos, né, Ju? Quando a gente recebe, as pessoas falam, então eu sou gestor de projetos e operações, e aí eu faço a alocação, o cronograma, e a pessoa vai misturando tudo. E aquilo gera uma confusão nela mesmo. Ela não sabe, às vezes, qual é o perfil, nem o que ela faz, qual é o perfil de trabalho. E assim, são pontos que a gente precisa, mas que pode ficar até para um outro vídeo. A gente podia fazer, né? A gente podia fazer. Fica a dica aí, contar. Viu? A diferença de gerente de operações, gerente de projetos e produtor digital. Sim. Eu acho que são as 3 confusões do mercado. Não por maldade, óbvio, mas por falta de descida de escopo mesmo do que é cada função. Ou até às vezes por falta de pessoas um pouquinho mais especializadas e técnica em algum desses 3 pilares, vamos dizer assim, dessas frentes. E as pessoas começam, por falta de ter alguém um pouquinho mais experiente naquilo, pega alguém que é um pouco mais híbrido, né? E aí coloca na função, e aí a pessoa, não que não seja importante, é super importante, né? Como a gente falou, que aqui a gente tem os 3 cargos. Exatamente. A gente tem os 3 perfis aqui na DPZIT. A gente tem a pessoa de operação, a pessoa de projetos e o produtor digital. Eu vim da área de operação, né? Então eu acho que talvez eu seja uma das GPs que não tenham passado pela área de atendimento. Eu vim direto da área de operações, e isso me ajudou muito a entender o que é uma coisa e o que é outra coisa, o que eu faço como escopo, o que eu não faço como escopo, e o que eu voltaria a fazer se eu voltasse a ser operação, e por aí vai. Então, só que isso a gente vai deixar para outro convite, quando a operante começar a conversar com a gente de novo sobre outro convite para falar sobre outro assunto relacionado a projetos nas agências. A gente já tem tema, a diferença das funções e dos perfis. E aí a gente quer agradecer, né, Paty, esse convite. Obrigada pelo convite. Se deixar, a gente fica aqui também. A gente vai ficar falando que a gente gosta de falar do assunto que a gente gosta, do que nos atrai, né? Verdade. Mas obrigada. Obrigada pelo convite e obrigada por nos assistirem. É isso aí, gente. Qualquer dúvida, qualquer troca, é só procurar a gente lá no LinkedIn. A gente vai ter o maior prazer em falar com vocês todos, tá bom? Valeu, um beijão. Beijo.